Muito bom dia, querido ouvinte. Mais uma vez, com grande gratidão em meu coração que eu posso cumprimentá-lo mais uma vez e quero fazê-lo em nome do Senhor Jesus. Quem vos fala é o missionário Alair Scheidt e quero convidar você para uma breve reflexão de assuntos que estão em pauta na rede social e também na fala meio geral que a gente vai ouvindo por aí. Eu estive há pouco tempo num encontro onde estudávamos a Bíblia e o irmão trouxe a mensagem da mulher que ungiu Jesus com aquele bálsamo muito caro. E os discípulos, diz a Escritura, que eles não gostaram daquilo. E disseram, para que esse desperdício? Então Jesus disse assim, deixa ela fazer o que ela fez, não importune ela, não acuse ela, porque isto ela fez para o meu sepultamento. Veja, os discípulos estavam vivendo com Cristo e Jesus estava falando sempre de novo sobre o assunto, mas eles não se deixavam falar. Os discípulos não se deixavam falar. E esta mulher que não andava o tempo todo com eles, que tinha sido uma mulher possessa de 7 demônios, essa mulher ouviu. E Jesus disse, ela fez o que pôde. Nesse dia, querido ouvinte, eu quero te pedir, em nome de Deus, aceita essa palavra que eu vou te falar, não para que ela te convença, a minha intenção não é convencer você, não é dominar você, não é calar você. A minha intenção, e eu creio que a Bíblia é assim, ela quer que você reflita. Ela quer que você analise para encontrar a verdade. Porque quem procura a verdade de maneira honesta e sincera, esse vai encontrar. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Provérbios diz, se você buscar a verdade, como alguém garimpa ouro, como alguém busca um tesouro escondido. E é isso que eu tenho feito, é isso que eu gostaria de convidar você também a fazer, para que você encontre a verdade como ela é. Não a verdade da minha igreja, não a verdade da sua igreja, não a verdade da minha cabeça ou da sua cabeça, mas a verdade que vem de Deus, a verdade divina. Eu lembrei de um exemplo que eu ouvi há muitos anos de um povo que era regido por monarquia, eles tinham um rei, e tinha ali também um sábio que quis introduzir para aquele reino uma vestimenta dita invisível. A pessoa que era sábia, ela via a vestimenta e via até os detalhes da vestimenta. E a pessoa que não era sábia, então ela não via vestimenta na pessoa. E esse sábio convenceu o rei sobre o assunto e disse para o rei que ele gostaria de fazer um traje real dessa vestimenta invisível para a sua majestade. E o rei se deixou convencer e aceitou a ideia, porque ele também não queria correr o risco de que ele também fosse considerado não sábio, porque se dizia que só os sábios viam isso, viam essa vestimenta invisível, só o sábio. E no dia do desfile desse traje real que o rei iria desfilar diante do seu povo, diante da sua nação, o povo todo foi assistir, foi ver esse desfile real. E uma criança que estava no colo de sua mãe, de repente ela percebeu que o rei estava nu. E a criança, decepcionada, olhou para a mãezinha, ela era muito pequena, mas falava muito bem e observou, e disse, mãe, o rei está nu. E a mãe disse, fica quieto, não fala assim.
Não, a criança disse, mãe, você não está vendo? O rei está nu. Ele não tem roupa, ele está pelado. E essa mãe começou a olhar a verdade, o rei estava nu. E o outro do lado também já falou alto, é verdade, é verdade, é verdade. O rei estava nu. Eu quero te convidar a você se dispor a enxergar a verdade como ela é. Essa manhã eu vi uma mensagem na rede social de um mensageiro de uma igreja que falava sobre a idolatria, sobre aquilo que a Bíblia diz, mas ao mesmo tempo não falando o que a Bíblia diz, falando aquilo que queria que a Bíblia dissesse, que apoiasse a sua maneira de crer. Então eu quero convidar você para olhar na Bíblia. Está escrito em Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 15 até o verso 20, o verso 19, diz assim: guardai, pois, cuidadosamente as vossas almas, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou, em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida, na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para o céu, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército do céu, não seja seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Veja, não farás para ti, guarde a tua alma, não faças isto, não faças nenhuma imagem, nem semelhança de homem, nem de mulher. Não faça isso, para depois te inclinares diante dela, para reverenciares, para depois pedires um favor a ela, para pedires uma intervenção a ela. Deus diz na sua palavra, você ouviu a minha voz, mas você não viu nenhuma imagem. E por isso Deus proibiu que a gente faça isso. E no Salmo 115, que foi citado por esse querido, que nesta manhã eu ouvi, ele disse que esse é o salmo que os evangélicos, que são contra essa maneira de comportamento de sua igreja, que são contra, então eles citam sempre esse salmo, mas eu admirei que ele não citou Deuteronômio também. E diz assim, lá no Salmo 115 está escrito, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nem som lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Há poucos dias atrás eu conversava com um amigo sobre um outro amigo que eu também tenho, inclusive é da minha família, dos meus familiares,
E ele construiu uma casa e fez um pequeno oratório, um pequeno lugar para guardar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E ele colocou ela ali dentro e eles roubaram essa imagem. E aí ele pegou e colocou outra imagem, comprou outra imagem e chaveou, passou um cadeado nessa imagem para que ela também não fosse roubada. Queridos, quando a Bíblia fala sobre coisas tão sérias e tão simples, isso não é coisa de teólogo, isso aqui não é coisa de especialista, isso aqui não é coisa de pessoas que precisam de grande capacitação para entender. Isso aqui foi escrito para leigos, para pessoas simples, para pessoas profundamente simples, mas que ouvem aquilo que Deus lhes diz. Eu só quero dizer uma coisa. Se para essa denominação religiosa a Bíblia é autoridade, então eles deveriam, e todos os homens deveriam escutar a Bíblia. Agora, se a Bíblia não é autoridade, então não se apoie na Bíblia em nada, porque então ela não é autoridade. Agora, se ela for autoridade, então ouça o que a Bíblia diz. Se ela é a palavra de Deus, então ouça a palavra de Deus. E quando esse amigo falava sobre o desvio comportamental que era acusado a sua igreja em relação a essas imagens, ele até apresentou imagens da Sagrada Família. E Deus disse para não fazer, mas ele apresentou ali, dizendo que isso não fazia mal nenhum. Ele disse isso, ele começou a apontar os erros das outras denominações e até igrejas que têm imagens, que têm a foto do pastor na frente da igreja. Querido amigo e queridos ouvintes, eu quero dizer para vocês, e eu estou tentando fazer só o que eu posso. Ezequiel disse, se tu vires o teu amigo, o teu irmão errado, fala para ele. Se ele te ouvir, salvasse, ganhasse a tua alma e também ganhasse a alma dele. Se ele não te ouvir, tu salvastes a tua alma, mesmo que ele morre no seu pecado. Então, por isso eu estou falando para você. Querido, não é porque tem coisas erradas em outras denominações que isto deixa de ser errado. É verdade que existem idolatrias feitas de dinheiro, feita de carro, feita de poder. É verdade, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas sobre todas essas coisas a Bíblia é muito, muito, muito clara. Tão clara como é sobre este assunto. Agora eu quero que você reflita comigo, pelo amor de Deus. Não se feche para a Bíblia, para a palavra de Deus. Não se feche para aquilo que Deus está lhe falando ao coração. Não se feche para falar com o teu colega a respeito disso. Porque veja, diz assim, tornem-se semelhantes a eles, aos ídolos. Está no Salmo 115, no verso 8, diz, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Como é que é o ídolo? Ele tem boca, mas não fala, ele tem olhos, mas não vê, ele tem ouvidos, mas não ouve, ele tem pés, mas não anda, ele tem mãos, mas não apalpa, ele tem nariz, mas não cheira, ele não tem vida. E sabe o que acontece quando uma pessoa faz um ídolo, ou fala com o ídolo para que ele fale com Jesus a seu respeito? Sabe o que acontece com essa pessoa? Ele fica como ídolo. Ele deixa de ouvir, ele deixa de ver, ele deixa de pensar, ele deixa de andar, ele deixa de viver. Quem diz isso é a Bíblia. Não é a igreja luterana, nem a igreja evangélica de grupo nenhum. É a Bíblia Sagrada que está dizendo isso. Querido, não deixe alguém distorcer para que você perca a sua alma. Deus abençoe você, meu querido amigo, meu querido ouvinte. Deus ilumine a sua alma. Se você tem se tornado como um ídolo que não percebe nada,
eu estou falando para você, estou clamando como Ezequiel clamou diante do vale de ossos secos, para que o Espírito de Deus entrasse naqueles ossos. E o Espírito de Deus entrou naqueles ossos e eles passaram a ter vida. Eu desejo que Deus vivifique todos aqueles que não têm vida de Deus e que Deus abençoe todos aqueles que já a têm para fazer também a sua parte. Querido, eu só tentei fazer a minha parte. Que Deus nos ajude e nos livre de sermos condenados com aqueles que não ouviram falar aquilo que Deus nos falou ao coração. Deus nos abençoe. Amém.